Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa semana de estudos aí, da história de José, uma história que a gente está vendo que é muito importante, que a gente consegue entender várias referências bíblicas e também aprender muito sobre Deus, sobre José aqui, sobre como ser um bom cristão. Estou muito feliz com a companhia de vocês aí, como vocês sabem, eu estou gravando esse vídeo aqui, mas estou online aí com vocês agora no chat. A Isabela do Futuro vai dar um bom dia maravilhoso para vocês aí agora. Então não deixe de mandar aí a sua mensagem no chat, mandar o seu bom dia, deixar curtir aí o vídeo, deixar um comentário, porque para mim é muito importante saber o nome de vocês. Já falei isso aqui, mas repito, para mim é muito mais importante ter 10 visualizações de pessoas que eu conheço pelo nome, que eu sei a fotinha de vocês, do que ter 1000 visualizações e eu não saber quem é. Por isso que é muito importante isso para mim. Então comente. Eu também não sou a pessoa de comentar muito em vídeos, não. Eu sei. Então, se você não tem esse costume, tudo bem. Mas nesse caso aqui, estou pedindo você, porque eu preciso saber o seu nome. Então deixa um coraçãozinho, um emoji, qualquer coisa aí nos comentários para eu saber o seu nome. Deixa aqui no chat seu bom dia para eu te dar bom dia pelo nome também, tá bom? E além disso, isso é muito importante para que o algoritmo entregue essa live, esse vídeo aqui, para mais pessoas, para que a gente estude cada vez mais juntos aqui a Bíblia. Como sempre, nosso devocional tem um momento de oração, tem a leitura e a reflexão, e a gente vai começar com uma oração aqui agora. Vamos orar juntos então. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos deu de estudo da Bíblia aqui juntos. Nós estamos aprendendo muito sobre a história de José. Que o Senhor possa iluminar nossa mente para que a gente possa entender o que o Senhor quer que a gente faça a partir disso, o que a gente tem que melhorar na nossa vida a partir dessa história. Que a gente não esqueça se essa história que está contada aqui é tanto para a gente aprender muito sobre o povo de Israel, o povo do qual veio Jesus, mas também para a gente aprender lições preciosas para a nossa vida, para que essas histórias fiquem no nosso imaginário e a gente consiga tomar melhores decisões a partir desses aprendizados. Abençoe a cada um que está assistindo esse vídeo, que o Senhor dê a paz para essas pessoas, para que elas consigam resolver os problemas a partir da paz que vem do Senhor. É isso que nós te pedimos, também já te agradecemos por todas as bênçãos, em nome de Jesus, amém. Amém! Vamos lá então para a nossa leitura. Hoje a gente vai ler um capítulo só, que é o capítulo 41, que é um capítulo assim grandinho, então preciso fazer essa divisão e amanhã a gente volta para ler mais 2 capítulos. A gente parou então aqui e mais uma injustiça que aconteceu com José, que ele interpretou o sonho ali do copeiro. O copeiro pediu pro copeiro, olha, se lembre de mim e tal, quando você estiver lá na boa, né? E o copeiro, ó, esqueceu de José. E aí a gente ficou de saber agora o que aconteceu, se José se revoltou e a partir de agora ele começou a ser infiel a Deus, será? Porque não é possível, eu tô fazendo tudo aqui da melhor forma que eu posso e nada, só dá errado. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 1 aqui do capítulo 41 de Gênesis conta pra gente aqui a história de José, dizendo assim: ao final de 2 anos, olha só, 2 anos depois dessa bondade que José tinha feito para o copeiro, fala: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Um sonho bem maluco, né? Tá parecendo até os sonhos que eu tenho. Um sonho bem maluco aqui, vacas gordas que engoliram as magras e tal. Então, e naquela para os faraós lá do Egito, os sonhos eram muito importantes. Eles tinham aquilo assim como se fosse uma comunicação dos deuses e tal. Então eles ficavam preocupados.
Se não me engano, é isso mesmo. Se você souber aí uma informação melhor, pode me corrigir aqui nos comentários. Mas, se eu não me engano, era isso. Por isso que ele ficou tão preocupado. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Então, outro sonho bem estranho, né? Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos para ninguém, porém, ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: Hoje me lembro de minhas falhas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me, junto ao chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu sonho, do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Então, depois de 2 anos, é que esse bandidinho, como diz o Igor Guimarães, é que esse bandidinho foi lembrar da bondade que José tinha feito para ele. Olha que coisa, né? Mas qual que vai ser a postura de José diante disso? Será que agora, quando ele voltar aqui e se encontrar com o faraó, ele vai querer se vingar? Será que ele vai se revoltar? Vamos ver aqui. Outra coisa interessante que eu destaco na minha Bíblia aqui é que fala que José foi trazido depressa, se barbeou, trocou de roupa para a gente ver, né? Não é esse o foco aqui da mensagem, claro, mas é muito importante a forma que a gente se veste, né? Então, outra lição que fica aí pra gente. Quando a gente vai ver uma pessoa importante, e nem precisa ser um governador, pode ser simplesmente o nosso esposo dentro de casa, que é uma pessoa importante, é importante que a gente se apresente bem, né? Verso 15. O faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Olha se tem condições esse homem aqui, gente. José passando por tudo que ele passou, ficando preso injustamente. Depois, o copeiro esqueceu dele. Mesmo assim, José se manteve fiel a Deus ao nível do faraó ter chamado ele. Ele podia ter pegado toda a fama para ele, né? Tipo assim, não, realmente eu interpretei mesmo esses sonhos aí que se realizaram e tal, porque aí ele poderia sair da prisão com mais facilidade, ia conquistar ali a confiança do faraó. Mas ele não, ele disse: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Sempre se lembrem do contexto aqui, gente. A gente está falando do faraó do Egito, que era cheio de deuses, muitos deuses. Para eles não existia esse Deus que a gente conhece hoje, nosso Deus, Criador e tudo mais. Não é isso. E José estava lhe dando testemunho da fé dele para o faraó. Então o faraó contou a José: Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho.
Vi 7 espigas de cereal cheias e boas que cresciam num mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho. Disse-lhe a José: Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou. Eu até grifei na minha Bíblia aqui. Toda vez que ele fala Deus revelou, Deus tal, eu grifo para lembrar como que ele sempre está enfatizando que foi Deus, que vem de Deus, que não é dele e tal. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-no no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Então, José, além de falar uma interpretação para o sonho, ó, isso aí significa que vai ter 7 anos de muita fartura, mas depois vai ter 7 anos de muita escassez. E aí ele dá um planejamento. Olha, você vai escolher um homem assim, assim, assim. Gente, pensa isso. Ele era um jovem que estava preso, ele era escravo, estava preso injustamente, tinha ficado preso vários anos. Ele poderia ter se revoltado aqui, ele poderia, sei lá, fazer várias coisas, mas ele escolheu continuar mostrando a fidelidade de Deus, continuar mostrando, sendo o melhor que ele podia, mesmo sem ganhar nada com isso, continuando sendo um prisioneiro. Ele deu todo um planejamento para o faraó do que ele deveria fazer para passar bem por esse período aí de escassez. E aí, olha o que vem em seguida. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: Será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, olha como é que o faraó usa o próprio nome de Deus, de tanto José falar, né? Disse, pois, Faraó a José. Aqui a gente pode considerar também que Faraó estava pensando num deus deles lá, né? Porque ele era do Egito. Mas é interessante que ele tenha destacado isso. Nossa, como que a gente vai achar um outro homem que tem essa divindade, essa influência da divindade nele e tal? Disse, pois, o Faraó a José: Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente dos arautos ia gritando: Abram caminho,
Assim, José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: Eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Gente, olha isso. Olha que incrível isso. José ali saiu de um prisioneiro escravo para governador do Egito. Você tem noção? Ele nunca imaginava isso quando ele estava lá no poço, quando ele tinha sido jogado no poço pelos irmãos. Vamos continuar aqui, verso 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. Só uma pausa aqui. Lembra que eu falei com vocês no início? Guardem essa idade aí de José, 17 anos. Ele ficou de 17 anos até os 30, sofrendo um monte de injustiça. Mas durante todo esse período, ele continuou fiel a Deus. Ele continuou demonstrando que Deus estava com ele. As pessoas percebiam pela presença dele que Deus estava com ele. E mesmo assim, ele não estava na melhor situação do mundo. Ele estava sofrendo muito. Lembre-se que era um jovem, estava longe da família, que tinha sofrido várias injustiças já. E agora, só com 30 anos, a história dele dá o maior plot twist do mundo, né? Do nada, o cara era escravo, virou governador. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Então, olha isso, né? José, ele estava sofrendo muito. Ele estava sofrendo muito. E aí ele diz: Olha, Deus me fez esquecer esse sofrimento e tal que eu passei quando o filho nasceu, deu esse nome. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Olha que incrível, gente. Até os nomes têm significados tão profundos, né? Assim, chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E toda a terra que vinha e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Então, José, um exímio administrador de recursos ali, criou uma solução que salvou ali o povo do Egito, né? Nos 7 anos de fartura ele armazenou muita coisa, então agora ele podia servir ali a comunidade, tinha alimento para a comunidade. As terras em volta estavam sofrendo muito, mas no Egito tinha alimento. Se a gente parasse aqui, só o nosso estudo de José, já ia ser maravilhoso, né? A gente já ia ver toda essa história aí de José, de como ele saiu de um irmão super odiado, foi vendido como escravo, depois
sofreu muita injustiça, foi preso injustamente, depois sofreu outra injustiça que o copeiro esqueceu dele, depois de 2 anos só que foi lembrar, e agora José se torna governador do Egito com 30 anos. Só se a gente parasse aqui já ia ser incrível, mas essa história ainda continua. Porque ainda tem uma coisa na vida de José que tá bem triste, né. Apesar de ele agora estar super bem, ser governador do Egito, tem a sua família, sua esposa, seus filhos, estar feliz que Deus o fez prosperar nessa terra, mas ele ainda estava longe do pai que o amava tanto, longe da mãe. Ele ainda não sabia se um dia ele voltaria a ver essas pessoas, e essa história continua amanhã. Então, se você ficou curioso aí, curiosa para saber essa história, volta amanhã aqui 6h30 para a gente estudar juntos essa próxima parte aí da história, que talvez seja até mais surpreendente ainda para você do que essa parte aqui, tá bom? Compartilha aqui comigo o que você aprendeu com essa história, o que dá para a gente tirar de lições aqui, que eu quero muito saber. Eu vou responder todos os comentários. Compartilha no chat aqui também. Então é isso, tchau, povo, e até o próximo vídeo.